Olá a todos, Léo do Espaço Wrestling BR aqui, e hoje a gente vai conversar sobre uma das principais notícias que surgiram aí após esse backlash lá em Tampa, Flórida, né, desse último final de semana, que basicamente é a notícia da talvez aposentadoria da nossa queridíssima Asuka. Pois é, pra quem não viu o evento, depois da luta dela com a Io Sky, teve um momento bem emocionante que as duas se abraçam, que a Asuka inclusive chora de verdade, enquanto ali pessoa real e não enquanto persona dentro do ringue. E muitos ali naquele momento, cara, inclusive o Big E, que estava do lado de fora ali com o Corey Graves comentando o evento e tudo, ele questionou abertamente, falou, cara, o que é isso, hein? Será que é um adeus? O que é que tá acontecendo? Muita gente não conseguiu entender muito bem naquele momento o que poderia ser toda aquela emoção, né, todo aquele cenário emotivo que foi criado no fim da luta. Depois da luta isso começou a ficar um pouco mais claro, tá? Porque a própria lutadora, nas redes sociais dela, postou uma foto, e nessa foto ali, um vídeo, pelo que eu entendi, e tava tocando ali, tinha uma legenda, né, da música My Way, do Frank Sinatra, e nessa música é interessante que tem uma parte ali, né, que dava pra ver nessa publicação, que fala, né, And now my end is near, que é tipo, e agora que o fim está próximo, meu fim está próximo. E o pessoal já começou a entender, falei, cara, acho que tá rolando alguma coisa maior do que a gente esperava que fosse rolar. Depois disso, teve uma publicação da Io Sky agradecendo a Asuka nas redes sociais dela, postou ali congratulações pela luta, falou que aquilo que elas tinham tido ali na WWE e fora também, enquanto não somente amigas e profissionais, mas também enquanto mestre tutora, né? A Asuka ajudou muito a Io Sky nessa carreira dela ali pela WWE, era um dos tesouros insubstituíveis da vida, né? E depois disso, algumas lutadoras como a Bayley e a Charlotte Flair também começaram a postar algumas mensagens de agradecimento. Nesse momento a turma já entendeu, falou, cara, talvez aqui seja uma aposentadoria. Será que essa foi a última luta da Asuka? Porque, cara, foi muito de uma vez, né? Acaba a luta, a Asuka chora, abraça a Io Sky agradece nas redes sociais, a Asuka posta uma foto falando que o fim estava próximo, outros lutadores vão lá, elogiam ela e tudo. Falei, cara, como assim, né? Tudo isso de uma vez, não havia até então um bochicho mais realista sobre esse possível acontecimento. E o que aconteceu depois foi que o pessoal lá do Wrestling Observer, principalmente, né, que é um portal especialista ali, né, em vazar informações e conseguir informações não públicas da WWE, foram averiguar essa situação e o que aconteceu, né? O Dave Meltzer, que é um dos jornalistas especialistas em WWE que tem por aí, colocou a situação de que nos bastidores a própria Asuka, conversando com o criativo, decidiu colocar a sua carreira ali, a sua persona, enquanto uma carreira e uma persona semi-aposentada, tá? E inclusive essas despedidas e tudo mais aí foram justamente para isso. Mas o que significa esse status aí de semi-aposentado para um lutador de pro wrestling, né? Basicamente, a partir do momento em que ele é colocado, né, nessa categoria, ele passa a não ter uma rotina semanal de aparecimento. Então, aqueles shows semanais onde geralmente todos os lutadores participam sempre ali pelo menos umas 2 vezes no mês de um show semanal para preencher as lutas, ela deixa de acontecer, essa obrigatoriedade não existe mais, então ela pode aparecer agora, passa um mês ela aparece, passa 2 meses aparece nos 2 shows, e isso eles decidem contratualmente, os números, as variáveis vão ser decididos entre os lutadores. As aparições em house shows, para quem não sabe, são shows não televisionados que a WWE eventualmente faz para conseguir complementar a renda, né, mostrar lutadores e tudo mais. Ela deixa de ser também obrigatório para esses lutadores e, de modo geral, a semi-aposentadoria de um lutador, ela indica um trajeto para o fim, né, para a aposentadoria definitiva. E isso é muito normal. Por exemplo, o AJ Styles, né, o ano passado, ele teve uma run final ali, onde ele lutou vários e vários shows, foi campeão de duplas, lutou contra o Gunther até se aposentar, mas antes disso, vinha já aparecendo menos, aparecia no mês, não aparecia no outro, aparecia 1 ou 2 vezes em backstage, enfim. É isso, né, é uma espécie de transição entre um lutador de tempo integral para um lutador aposentado. E, de modo resumido, ela ainda não pendurou as botas, né, vamos dizer assim, mas aparentemente está nesse caminho, tá bom? Vamos ver como a WWE vai tratar isso.
Acho que seria de repente interessante ver com ela se ela não queria uma run final ali. Coloca nem que seja um título intercontinental nela, para daqui uns 2, 3 meses ela perder e levar alguma lutadora que estiver surgindo. Gente, isso é muito importante, tá? A Asuka, ela foi um dos pilares centrais da WWE na última década e meia. A Asuka, ela não chega na WWE enquanto uma lutadora recém-formada, enquanto uma lutadora nova, muito para aprender ainda. A Asuka já chega na WWE, no NXT na época, com o status de melhor lutadora do mundo naquele momento. A Asuka, ela estreou em 2004, né? Ela começa a sua carreira profissional de pro wrestling em 2004. De 2004 até 2014, que foi quando ela vai para o NXT, ela conquista tudo que dá para conquistar nos ciclos ali, principalmente orientais, que é um dos pro wrestlings mais evoluídos do mundo no que se diz respeito a ringue, né? Ela era uma figura respeitadíssima. E quando ela chega no NXT, ela já era muito grandona. Tanto é que ela não perde nenhuma luta por lá. Ela fica invencível no NXT e vai perder somente na WrestleMania, depois de 1 ano e meio lá para Charlotte Flair, num dos melhores lutas que a gente teve de wrestling feminino nas últimas décadas. Aquilo lá foi um clássico da luta livre. Então, assim, de modo geral, é uma lutadora muito grande. Ela foi múltiplas vezes campeã, acho que ela foi 5 vezes campeã da WWE, juntando tudo, múltiplas vezes campeã de dupla. É uma lutadora que tem uma trajetória absurda, foi campeã do NXT também, num reinado onde ela não perdeu, né? Vou ressaltar isso mais uma vez. E no final de contas, o que a gente tem é isso. Não parece, porque ela fisicamente está muito bem ainda, até de rosto, né? Você acha que é uma lutadora mais nova, mas a Asuka já tem 44 anos. Então ela já está realmente naquela fase da carreira onde poucos lutadores chegam ali ainda lutando. Não tenho uma certeza do que ela vai fazer, se ela vai voltar lá pro Japão e voltar com a personagem de Kane dela, ou se ela vai realmente aposentar ali e pendurar as chuteiras. Vale ressaltar, a Asuka, ela também é designer, ela é estilista, ela mexe com várias coisas, ela é tipo insanamente profissional. Ela tem várias coisas. Eu postei na aba de comunidade aqui do nosso canal todos os títulos da carreira dela, que é um negócio assim enorme, muita coisa, ela conquistou tudo na carreira. E também todas as coisas que ela faz enquanto pessoa privada. Ela chegou a fazer design para Capcom, Konami, enfim, cara, é uma pessoa profissional absurda. Eu imagino que ela realmente deva deixar aí o pro wrestling para focar em outras áreas da carreira dela, mais tranquilas agora, preservar seu físico e aproveitar um pouco a vida, né? Já tá com dinheiro de sobra provavelmente para isso também. Mas enfim, se for isso, cara, vai ser uma baita perda, né? Uma despedida que eu vou sentir bastante. Eu acompanhei a carreira da Asuka praticamente inteira no main roster. Lutadoraça, marcou história, uma das maiores da última geração. E é isso. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe sua curtida. Meu nome é Léo e até a próxima.